Temos algo muito especial para mostrar a vocês. É uma descoberta importante que permaneceu enterrada sob rochas e cinzas vulcânicas durante os últimos 2000 anos, e vocês serão os primeiros a vê-la. Quando os arqueólogos desenterraram o que os especialistas estão chamando de Pompeia Britânica, nos pântanos do leste da Inglaterra, encontraram algo que não deveria existir. Mas um assentamento da Idade do Bronze congelado em um único momento catastrófico preservado de forma tão completa que tigelas de madeira ainda continham suas últimas refeições e fios permaneciam presos a antigas bobinas. Para o olhar destreinado, parece um banho de lama. Para os especialistas, esta pedreira em Fenland oferece um vislumbre único da vida na Grã-Bretanha há 3000 anos. Este antigo assentamento, perfeitamente preservado sob a areia, deixou os cientistas perplexos, tentando explicar como uma comunidade inteira desapareceu em chamas há 2850 anos, deixando para trás segredos que estão reescrevendo tudo sobre a Grã-Bretanha da Idade do Bronze. A cidade perdida, encontrada sob os pântanos de Cambridgeshire, guarda respostas sobre uma civilização que mal compreendíamos até agora. O dia parou. Chris Wakefield estava parado na vala de escavação, olhando para a madeira que deveria ter apodrecido há 2850 anos. A madeira estava carbonizada e enegrecida pelo fogo, mas perfeitamente preservada pelos pântanos com pouco oxigênio. Cada marca de machado parecia recentes sulcos tão nítidos que captavam a luz como se o carpinteiro tivesse acabado de sair. À primeira vista parecia impossível. Sítios da Idade do Bronze nunca têm essa aparência. Normalmente, a maioria das escavações da Idade do Bronze revela sombras na terra, onde antes existiam postes de madeira. Se as condições fossem favoráveis, talvez pudessem ser encontrados alguns fragmentos de cerâmica. Uma vala com ossos de animais, se a sorte estivesse ao nosso lado. Mas o que emergiu da turfa do leste da Inglaterra quebrou todas as regras conhecidas. 4 casas redondas permaneciam preservadas com suas paredes ainda intactas. Ferramentas pendiam exatamente onde os donos as haviam deixado. Uma colher de pau repousava em uma tigela de mingau meio comido. O antigo assentamento encontrado na Grã-Bretanha revelou algo com que os arqueólogos sonham, mas raramente veem. Cada objeto, cada superfície, parecia congelado no tempo, um retrato completo da vida cotidiana. Wakefield, que fazia parte da equipe de 55 pessoas da Unidade Arqueológica de Cambridge, chamou a descoberta de um paraíso arqueológico. A escavação de $1,4 milhão revelou um assentamento construído sobre palafitas acima de um rio de correnteza lenta nos pântanos de Cambridgeshire. Cada casa circular media aproximadamente 50 metros quadrados com paredes de galhos entrelaçados, rebocadas com argila e telhados de palha. A construção ficava a cerca de 2 metros acima do leito do rio, cercada por uma cerca defensiva de postes de madeira afiados que circundava todo o assentamento. Tudo no projeto transmitia confiança. Um povo que acreditava que seu mundo era seguro. Mas não era. Por volta de 850 a.C., no auge do verão, o assentamento pegou fogo. As chamas consumiram as casas aglomeradas em poucos minutos. Os moradores fugiram sem nada. Os cordeiros presos em seus currais foram queimados vivos. O calor era tão intenso que as estacas de madeira carbonizaram em minutos. Então, quando as estruturas desabaram na água abaixo, a lama úmida abafou o fogo e selou tudo, criando um ambiente sem oxigênio que impediu a decomposição. O mesmo desastre que destruiu o assentamento também o preservou. Por quase 3 milênios, o antigo assentamento perfeitamente preservado permaneceu sob camadas de turfa e sedimentos. Quando a extração de pedra no século XX finalmente expôs parte do sítio arqueológico, os arqueólogos descobriram algo que chocaria os especialistas e reescreveria os livros de história. Esta não foi apenas mais uma escavação da Idade do Bronze.
Esta foi a resposta britânica a Pompeia. Uma comunidade completa preservada no momento da catástrofe. A comparação com Pompeia não foi um exagero. A cidade romana congelada no tempo pelas cinzas vulcânicas em 79 d.C. revelou informações incomparáveis sobre a vida antiga, capturando um único momento em toda uma comunidade. A Must Farm fez o mesmo. A descoberta arqueológica britânica revelou como as famílias organizavam suas casas, o que comiam no café da manhã, onde guardavam suas ferramentas e o que faziam em seus momentos finais antes da tragédia. O nível de preservação foi sem precedentes para a Grã-Bretanha da Idade do Bronze. As descobertas da escavação chocaram a comunidade arqueológica, impressionando pela sofisticação da arquitetura, pela abundância de pertences e pela qualidade do trabalho artesanal. Tudo apontava para uma sociedade muito mais avançada do que as suposições tradicionais sugeriam. A cidade perdida, encontrada perto de Peterborough, estava prestes a obrigar os especialistas a reconsiderar tudo o que pensavam saber sobre a vida na Grã-Bretanha do século IX, a Amenconquisto. O café da manhã que nunca acabou. Dentro de uma das casas circulares, os arqueólogos descobriram uma tigela de cerâmica com as impressões digitais de seu fabricante ainda impressas na argila. A tigela continha restos de um mingau de trigo misturado com gordura animal. Uma colher de pau estava ao lado. Alguém estava tomando café da manhã quando o incêndio começou. Largou a colher, fugiu do prédio e nunca mais voltou. Foi o tipo de descoberta que faz o tempo parar. É possível sentir a presença da pessoa que a tocou por último. A análise química dos resíduos encontrados em outros vasos de cerâmica revelou uma descoberta chocante. Traços de mel misturados com carne de veado. Essas famílias não estavam apenas cozinhando grãos e esperando pelo melhor. Elas temperavam seus alimentos combinando sabores para criar o que os pesquisadores descreveram como uma versão pré-histórica de carne de veado com cobertura de mel. Um prato que ninguém esperava encontrar na Grã-Bretanha da Idade do Bronze, criado quase 2.800 anos antes de as receitas modernas redescobrirem a mesma combinação. Em todo o assentamento, os vestígios da vida cotidiana estavam por toda parte. Os arqueólogos descobriram 128 peças de cerâmica, incluindo vasos, jarras, tigelas, xícaras e panelas. Muitas ainda estavam empilhadas ou encaixadas umas nas outras, como se estivessem à espera de serem usadas. O trabalho artesanal era refinado. Paredes lisas, bordas simétricas e padrões decorativos semelhantes aos encontrados a centenas de quilômetros de distância. Artefatos de madeira também sobreviveram perfeitamente preservados na lama do pântano. Caixas e tigelas esculpidas em salgueiro e bordo ainda conservavam sua forma. 40 bobinas jaziam, onde os tecelões as deixaram com os fios ainda presos. 15 baldes espalhados pelas casas contavam suas próprias histórias. Uma delas, virada e marcada pelo uso como tábua de cortar, era uma pequena improvisação congelada no tempo. Cada objeto sussurrava uma pequena história do cotidiano interrompido. Juntos, eles construíam um retrato não de ruínas, mas de uma família viva flagrada em pleno movimento. Wakefield disse que cada detalhe, desde um balde usado como tábua de corte até uma colher esquecida no meio da refeição, fazia o passado parecer perturbadoramente vívido. Os tecidos de linho tinham uma textura macia quase aveludada, apesar de terem ficado submersos por milênios. As costuras eram impecáveis e uniformes. As bainhas eram impecavelmente acabadas. Embora não fosse possível identificar as peças individualmente, a qualidade do tecido era inegável. Não se tratava de tecidos grosseiros e primitivos. O antigo assentamento, perfeitamente preservado, continha tecidos cuja produção exigia considerável habilidade e tempo. Nem tudo tinha finalidade prática. 49 contas de vidro decoravam o local, algumas importadas de lugares tão distantes quanto a Dinamarca e o Irã. Contas de âmbar acrescentavam toques dourados.
Um crânio humano, alisado ao toque, repousava entre objetos domésticos, possivelmente uma lembrança de um ente querido falecido. A presença desses objetos humanizava a aldeia da Idade do Bronze, no Reino Unido, de maneiras que fragmentos de outros sítios arqueológicos jamais conseguiriam. Os montes de lixo sob as casas contavam sua própria história. Excrementos antigos mostravam que a comunidade criava cães que se alimentavam de restos de comida. Coprólitos humanos continham evidências de vermes intestinais, uma doença comum na Idade do Bronze. Os ossos de animais encontrados nas refeições revelaram uma dieta rica em cordeiro-veado e outras caças. Era como se as pessoas tivessem acabado de sair dali. Cada ranhura na madeira, cada colher na tigela, confundia a linha entre o passado e o presente. Para os arqueólogos, aquilo deixou de ser uma escavação. Tornou-se um encontro perturbador com o momento em que a vida cotidiana parou. 9 meses que mudaram tudo. A fina camada de lixo revelou algo que deixou a equipe perplexa. O assentamento existia há menos de um ano. A quantidade mínima de resíduos, a madeira verde e a ausência de insetos comprovavam isso. Toda essa cidade viveu e morreu em menos de 12 meses. O cronograma deixou a equipe de pesquisa perplexa. Como uma comunidade pôde construir algo tão avançado, tão completo, em menos de um ano? A resposta obrigou os arqueólogos a reconsiderar pressupostos fundamentais sobre a sociedade da Idade do Bronze. Cada uma das 4 casas circulares preservadas continha conjuntos de ferramentas quase idênticos: foices para colher grãos, machados para cortar lenha, formões para entalhar, navalhas manuais afiadas o suficiente para cortar cabelo ou tecido. Não eram relíquias de família nem artigos de luxo. Eram ferramentas do dia a dia para famílias comuns. O bronze, antes considerado escasso, estava por toda parte. As redes comerciais precisavam ser fortes, rápidas e eficientes para fornecer essa quantidade de material tão rapidamente. A cidade demonstrou que as famílias da Idade do Bronze conseguiam estabelecer lares completos em menos de um ano. Construíram casas sofisticadas sobre palafitas. Adquiriram ferramentas e utensílios de cozinha de qualidade. Eles importavam artigos de luxo de toda a Europa. Teciam tecidos finos e criavam espaços habitacionais confortáveis. Os arqueólogos perceberam que não estavam diante de uma aldeia fronteiriça em dificuldades, mas sim de uma sociedade próspera e nômade capaz de fundar novos assentamentos à vontade. A imagem que mudou a arqueologia. Quando o relatório final foi divulgado, até mesmo arqueólogos veteranos ficaram impressionados. Mike Parker Pearson, professor de pré-história britânica recente no University College London, considerou tanto o sítio arqueológico quanto o relatório de pesquisa excepcionais. O incêndio que devastou os habitantes também presenteou a ciência moderna com seu maior legado, uma imagem perfeita da vida congelada em pleno movimento. A maioria dos sítios da Idade do Bronze apresenta uma cronologia confusa, com séculos de ocupação comprimidos em camadas intrincadas. Must Farm, no entanto, capturou um único momento em diversas residências com uma clareza sem precedentes. O relatório de pesquisa de 1.608 páginas, publicado após anos de análise, detalhou descobertas que derrubaram as visões tradicionais da Grã-Bretanha na Idade do Bronze. Os autores observaram que as suposições típicas sobre o acúmulo de artefatos precisavam ser revistas. Ferramentas de bronze e contas de vidro mostraram-se mais comuns do que os especialistas imaginavam. Sua disponibilidade pode não ter se restringido às classes de elite. A distribuição de bens entre as 4 casas circulares era notavelmente uniforme, sugerindo uma sociedade mais igualitária do que se pensava anteriormente. O que encontraram em Pompeia, na Grã-Bretanha, não apenas mostrou como as pessoas viviam, mas também como pensavam.
Não se tratava de um mundo de hierarquia rígida ou escassez. Era uma rede de famílias habilidosas que compartilhavam recursos, técnicas e riquezas. O assentamento antigo, perfeitamente preservado, permitiu que os pesquisadores reconstruíssem os espaços internos com uma precisão incomum. Eles mapearam a posição de cada pote-peso, de tear ferramenta e até mesmo excrementos de ovelha. As áreas de cozinha ocupavam as seções orientais, onde a luz da manhã entrava filtrada. Áreas de armazenamento e tecelagem preenchiam as porções sul e sudeste do sítio. Os cordeiros eram mantidos em currais em espaços designados. As áreas de dormir ocupavam as seções noroeste, as mais distantes das fogueiras e dos animais. Era a planta de um mundo perdido precisa o suficiente para parecer uma lembrança. Knight disse que o projeto era confiante, e a arquitetura comprovava isso. A arquitetura circular das casas redondas servia a múltiplos propósitos. Distribuía o peso uniformemente entre os postes de sustentação. Escoava a água da chuva de forma eficiente. O projeto maximizava o espaço interior e minimizava os materiais necessários para a construção. A descoberta mostrou que os arquitetos da Idade do Bronze refinaram esse projeto ao longo de gerações, criando estruturas perfeitamente adequadas às condições da região pantanosa. A estrutura da entrada quadrada apresentava desafios de engenharia diferentes. Construída para permitir o acesso, mantendo o perímetro defensivo, a estrutura exigiu encaixes precisos e planejamento cuidadoso. A cerca afiada que circundava tudo tinha 2 metros de altura, o suficiente para deter intrusos e proteger contra animais selvagens. Não se tratava de abrigos primitivos improvisados. Eram casas cuidadosamente projetadas e construídas para durar. O fato de toda essa sofisticação existir em um assentamento com menos de 1 ano de existência revolucionou a compreensão das capacidades da Idade do Bronze. Se as famílias conseguiam estabelecer casas tão confortáveis e bem equipadas tão rapidamente, a organização social e os sistemas econômicos que as sustentavam deviam ser notavelmente eficientes. O que permanecia incerto era por que ninguém retornou após o incêndio. O local ficou abandonado por quase 3 milênios. Os moradores que fugiram haviam investido meses na construção dessas casas. As fundações permaneceram sólidas. Novas estruturas poderiam ter sido construídas no mesmo local, mas não foram. Se essas famílias construíram tão bem e tão rápido, o que as assustou tanto a ponto de nunca mais voltarem? As lanças que suscitaram perguntas. A resposta pode ter estado escondida nas cinzas. Perto de uma das casas circulares, os arqueólogos descobriram uma pilha de lanças. Cada haste média, mais de 3 metros de comprimento, muito mais comprida do que as armas necessárias para a caça. Eram lanças de combate. A sua presença introduziu um elemento mais sombrio à história da aldeia da Idade do Bronze, no Reino Unido. A guerra era comum na Grã-Bretanha da Idade do Bronze. Grupos rivais lutavam por território, recursos e controle de rotas comerciais. A cerca afiada que outrora circundava o assentamento já indicava o perigo iminente. Um anel defensivo de estacas com quase 2 metros de altura, destinado a impedir a entrada de qualquer coisa que pudesse estar à espreita além da água. As lanças só aumentavam o mistério. Seriam parte das defesas dos aldeões ou armas de seus atacantes. Para descobrir, a equipe de Cambridge contratou um perito em incêndios para analisar os padrões de queimadura e determinar como o fogo começou e se alastrou. Cada viga carbonizada, cada poste caído contava uma parte da história. A direção da queimada, os gradientes de temperatura, os padrões de colapso, tudo examinado em detalhes microscópicos. Se o incêndio tivesse sido intencional, haveria sinais. Acelerantes zonas de calor concentrado. Evidências de sabotagem estrutural. Mas nada disso apareceu.
Não havia provas de incêndio criminoso, defesas rompidas nem vestígios de batalha. A maioria das escavações da Idade do Bronze recupera apenas 10 ou 20 peças de um quebra-cabeça de 500 peças, obrigando os pesquisadores a montar o quadro completo. Mustfarm forneceu-lhes de 250 a 300 peças, uma quantidade de informação sem precedentes. Mas mesmo assim, eles não conseguiram determinar definitivamente o que iniciou o incêndio. No entanto, o que eles encontraram não foi menos arrepiante. As evidências mostram que os moradores fugiram às pressas. Nada estava embalado. Nenhum objeto de valor foi recuperado das chamas. As colheres de pau estavam em uma tigela de mingau meio comida. As ferramentas permaneciam intactas nas paredes. Os cordeiros morreram presos em seus currais sem conseguir escapar. Se o fogo tivesse começado lentamente, alguém teria soltado os animais. A rapidez do desastre sugere que as chamas se espalharam rapidamente, possivelmente favorecidas pela madeira seca e pelos telhados de palha em condições de final de verão. Não se sabe ao certo se Mustfarm foi alvo de violência. Não foram encontrados destroços de batalha no local. Nenhum resto humano apresentava sinais de trauma. A escavação não revelou evidências de arrombamento ou luta. O incêndio pode ter sido puramente acidental, um acidente na cozinha, uma lâmpada que caiu ou uma faísca da lareira que incendiou a palha seca. O abandono completo do local pode simplesmente refletir a escolha dos sobreviventes de reconstruir em outro lugar em vez de enfrentar o trauma de retornar. O mistério se aprofundou quando os pesquisadores examinaram as lanças mais de perto. Seu tamanho e acabamento eram excepcionais. Não se tratava das armas de caça, rudimentares típicas dos achados locais, mas sim de armas de combate finamente equilibradas projetadas para conflitos humanos. Por que uma comunidade agrícola pacífica possuiria tantas? Estariam se preparando para a guerra ou fugindo dela? Nenhum dos restos mortais apresentava sinais de trauma. Nenhuma pegada ou marca de arrasto sugeria invasão. No entanto, a presença de tantas armas de combate ao lado de casas intactas deixava uma coisa clara: essas pessoas viviam com medo. Talvez o incêndio não tenha sido provocado por inimigos, mas sim acidentalmente em um momento de tensão. Uma faísca que se alojou nos juncos. Talvez o medo que os levou a se armar também os tenha levado a fugir e nunca mais voltar. Talvez nunca saibamos, mas aquelas lanças empilhadas repousando silenciosamente sob séculos de turfa ainda levantam a questão que todo arqueólogo teme teria sido este, o momento em que a paz na Grã-Bretanha da Idade do Bronze finalmente se rompeu. Vidro do Irã, âmbar da Dinamarca. Quando as cinzas baixaram, a história que emergiu não foi de isolamento. Foi uma história de conexão. Os bens de luxo espalhados pelas casas redondas queimadas contavam uma história que ia muito além dos pântanos de Fenlands. Um colar encontrado entre os escombros continha contas de vidro fabricadas no Irã e pedaços de âmbar originários do norte da Europa. Esses materiais viajaram milhares de quilômetros antes de chegarem a uma casa da Idade do Bronze no leste da Inglaterra. Aquele único colar provou o que ninguém havia imaginado. A Grã-Bretanha da Idade do Bronze fazia parte de uma rede comercial global muito antes de a história a ter registrado. O povoado perfeitamente preservado demonstra o alcance dessas ligações. Não se tratava de aldeias isoladas a lutar em condições primitivas. Eram nós interligados num vasto sistema de trocas que facilitava a circulação de bens, ideias e materiais pela Europa e para a Ásia. Uma família que vivesse em palafitas sobre um rio de águas calmas podia obter peças de vidro produzidas em oficinas do outro lado do mundo conhecido. As contas representavam mais do que mera decoração. Eram moeda corrente, símbolos de status e provas de conexões com lugares distantes. A presença de 49 contas de vidro em Mustfarm
sugeria que esses itens não eram tesouros raros acumulados por elites. Circulavam amplamente o suficiente para que famílias comuns pudessem adquiri-las poucos meses após se estabelecerem na região. As ferramentas de bronze encontradas em todas as casas redondas contavam uma história semelhante. O cobre e o estanho, componentes do bronze, não ocorrem juntos na natureza. A produção de bronze exigia a obtenção de metais de diferentes fontes, o transporte desses metais para oficinas especializadas e a combinação deles por meio de processos metalúrgicos que demandavam grande habilidade. O fato de cada família na cidade antiga possuir várias ferramentas de bronze indica que essas redes comerciais funcionavam de forma confiável e eficiente. Até mesmo os estilos de cerâmica em Must Farm exibiam influências de outras regiões. Certos formatos de vasos e padrões de decoração correspondiam aos encontrados a centenas de quilômetros de distância em diferentes partes da Grã-Bretanha e do continente. As ideias viajavam juntamente com os bens materiais, disseminando técnicas e desenhos por todo o mundo da Idade do Bronze. Um oleiro em Cambridgeshire poderia ter incorporado motivos vistos em vasos que chegaram por meio do comércio, combinando tradições locais com influências estrangeiras. As implicações disso derrubaram tudo o que os estudiosos acreditavam sobre a sociedade da Idade do Bronze. Se um assentamento ocupado por menos de um ano conseguia acumular artigos de luxo do Irã e da Dinamarca, esses bens não se restringiam a círculos de elite. Eles circulavam pela sociedade com surpreendente liberdade. As hierarquias sociais que os arqueólogos haviam imaginado para a Grã-Bretanha da Idade do Bronze, estruturas de classe rígidas com riqueza concentrada no topo da pirâmide social, agora precisariam de uma revisão fundamental. A descoberta em Must Farm demonstrou que as comunidades do século IX a.C. viviam com um nível de conforto e acesso a bens que escavações anteriores apenas haviam sugerido. O que o incêndio preservou não foi apenas uma aldeia. Foi um retrato de um mundo interconectado séculos antes de o termo civilização sequer chegar à Grã-Bretanha. Mas apesar de todo o acesso a mercadorias distantes, o que realmente diferenciava essas pessoas não era o que elas comercializavam, mas sim o que construíam. Porque muito antes do incêndio, antes da fumaça, subir sobre o pântano, essas famílias já haviam resolvido um problema que desafiaria os engenheiros por milênios, como construir uma casa permanente sobre a água. A arquitetura da fazenda de sobrevivência não foi esculpida na rocha nem ancorada em terra firme. Era flutuante. Cada casa se erguia sobre postes cravados profundamente no leito do rio. Os construtores entendiam de distribuição de carga e da física das correntes marítimas. Eles sabiam como selecionar madeira resistente à deterioração em condições de umidade constante. Calcularam o espaçamento entre os postes de sustentação para evitar que cedessem ou desabassem. Não foi um processo de tentativa e erro. Os construtores possuíam conhecimentos de engenharia refinados, transmitidos de geração em geração e adaptados a condições específicas. As casas circulares que construíram eram maravilhas arquitetônicas da Idade do Bronze. Seu formato distribuía a pressão uniformemente, escoava a água da chuva com eficiência e retinha o calor em seu interior. Mesmo em testes modernos, esse projeto apresenta melhor desempenho do que muitas estruturas quadradas. O que os arqueólogos antes descartavam como cabanas primitivas era, na realidade, o resultado de experimentação refinada, estruturas moldadas tanto pela necessidade quanto pelo gênio. Mark Knight enfatizou a confiança que esses construtores da Idade do Bronze demonstravam em sua engenharia. Eles tinham um modelo que funcionava perfeitamente em paisagens alagadiças. À medida que o clima mudava durante a Idade do Bronze, expandindo os pântanos pela Grã-Bretanha, esses grupos não abandonaram seus territórios produtivos. Eles se elevaram acima deles literalmente. As soluções inovadoras que desenvolveram permitiram-lhes permanecer
e prosperar, dominando um modo de vida que transformava o perigo em defesa. O antigo povoado, perfeitamente preservado, revelou detalhes de construção raramente visíveis em sítios arqueológicos comuns. As paredes de taipa exibiam padrões de entrelaçamento precisos. As estacas apresentavam marcas de machado, indicando onde os construtores as moldaram para fins específicos. As juntas entre os elementos estruturais demonstravam uma carpintaria sofisticada. As pessoas que construíram a fazenda Must possuíam habilidades técnicas equivalentes às de qualquer carpinteiro medieval e as aplicaram com resultados impressionantes. Dentro de cada casa circular, as famílias criaram zonas de atividades distintas, comparáveis aos cômodos de casas modernas. As áreas de cozinha nas seções orientais recebiam a luz da manhã. Áreas de armazenamento e tecelagem ocupavam as porções sul, onde a luz natural permanecia forte durante todo o dia. As áreas de dormir ocupavam as seções noroeste, posicionadas longe das fogueiras e do barulho do gado. A organização do espaço demonstrava um planejamento cuidadoso e atenção às rotinas diárias. Até mesmo suas defesas eram engenhosas, com uma entrada quadrada construída para controlar o acesso, mantendo a cerca de postes afiados que circundava o assentamento. Os construtores criaram uma solução que equilibrava a acessibilidade e segurança, evidenciando um projeto cuidadoso em vez de uma construção improvisada. O que isso revelou aos arqueólogos foi surpreendente. Os construtores da Idade do Bronze, nos pântanos, possuíam conhecimento técnico sofisticado e o aplicavam com eficácia. As casas projetadas em Must Farm permaneceram de pé por meses e poderiam ter durado anos se não fosse pelo incêndio. O projeto era sólido. Os materiais eram adequados. O projeto foi comprovado. Essas famílias sabiam exatamente o que estavam fazendo. As estruturas que deixaram para trás ainda evocam a história de um povo que não apenas sobreviveu à Idade do Bronze. Eles dominaram isso. Dominaram o seu mundo. Mas o que não conseguiram dominar foi o destino. O crânio, que tornou tudo pessoal. Entre as cerâmicas, ferramentas e objetos de uso diário, os arqueólogos descobriram algo que os deixou perplexos. Um crânio humano, alisado por séculos de manuseio, estava entre os utensílios domésticos. Não se tratava de um enterro. Era uma lembrança guardada por pessoas que a tocavam regularmente e a valorizavam como uma ligação com alguém que haviam perdido. Essa descoberta mudou tudo. De repente, o assentamento deixou de ser apenas uma prova de genialidade em engenharia ou riqueza comercial. Tornou-se algo pessoal. Por trás de cada ferramenta, panela e tecido, havia pessoas reais que amavam, sofriam e guardavam lembranças. Eles guardavam lembranças físicas de familiares falecidos. Tocavam nesses objetos com tanta frequência que o osso ficava liso como se tivesse sido desgastado. Ao longo dos séculos, sentiram a perda de maneiras imediatamente reconhecíveis para os observadores modernos. Durante a escavação, Mark Knight teve a sensação de que os habitantes da Idade do Bronze tinham acabado de partir. As impressões digitais impressas na cerâmica, a distância de 2.850 anos, desmoronou. As pessoas que viviam em Must Farm tornaram-se reais de maneiras profundas. O crânio reforçou essa sensação de conexão. Aquele único objeto tornou impossível vê-las como ancestrais distantes. A cidade antiga continha milhares de artefatos que revelavam detalhes técnicos e sistemas econômicos. Mas o crânio revelou algo igualmente importante à vida emocional. Na Idade do Bronze, as famílias desenvolveram laços afetivos tão fortes que guardavam lembranças físicas mesmo após a morte. Incorporavam esses objetos em suas casas em vez de enterrá-los em cemitérios distantes. Tocavam-nos regularmente, desgastando o osso com o contato repetido. Esse único objeto transformou a maneira como os pesquisadores pensavam sobre a comunidade de Must Farm.
Eles não estavam apenas estudando técnicas de construção. Estavam estudando pessoas cujas vidas emocionais pareciam notavelmente familiares. Os detalhes da tecnologia mudaram ao longo dos milênios. As experiências humanas fundamentais de amor-perda e memória permaneceram constantes. O antigo assentamento perfeitamente preservado ofereceu vislumbres da humanidade da Idade do Bronze que escavações anteriores não conseguiram proporcionar. A combinação de preservação excepcional e abandono catastrófico criou uma cápsula do tempo da vida doméstica. Os pesquisadores puderam observar como as famílias organizavam o espaço e armazenavam seus pertences. Conseguiram reconstruir rotinas diárias e padrões sazonais. O crânio acrescentou profundidade àquela imagem. Mostrou como as pessoas lidavam com o luto e mantinham conexões com os mortos. Outros itens de luxo encontrados no local incluíam contas de vidro do Irã e âmbar da Dinamarca. Esses objetos representavam riqueza e conexões com lugares distantes. Demonstravam participação em vastas redes comerciais e acesso a produtos manufaturados. Revelavam prosperidade econômica e status social. O crânio representava algo diferente, um significado pessoal que transcendia o valor material. As escavações britânicas em Pompeia conseguiram tornar a Idade do Bronze acessível de maneiras que os estudos acadêmicos raramente alcançam. As descobertas técnicas revolucionaram a compreensão da economia e da vida cotidiana da época. Os detalhes humanos, as refeições interrompidas, as lembranças guardadas com carinho, as vidas ceifadas por catástrofes tornaram essas descobertas emocionalmente impactantes. O crânio serviu como uma ponte através dos milênios, conectando observadores modernos a pessoas que viveram vidas radicalmente diferentes, mas que sentiram emoções fundamentalmente familiares. Ele lembrou a todos que por trás de todos os dados e análises havia seres humanos reais, cujas vidas importavam. O que mais te surpreendeu na vida na Grã-Bretanha da Idade do Bronze? Você acha que outras aldeias da Idade do Bronze no Reino Unido estão escondidas sob os pântanos de Fenlands, à espera de serem descobertas?